No capítulo de Gênesis 16 será apresentado as circunstâncias do conflito entre Agar e Sarai, o nascimento do filho de Agar e o porquê ela fugiu. Abrão e Sarai estão casados há um bom tempo e nenhum filho alegrava a casa deles. Mas Deus foi claro em sua promessa em lhe dar um herdeiro. Sua esposa Sarai não podia ter filhos e não o ter era um infortúnio para aquela época. Assim Abrão e Sarai ajudam para que a promessa se realize. Mas o problema é que fizeram sem consultar a Deus. Eles conheciam o ensino de Deus e sabiam que deveriam se conformar, porque ter uma segunda esposa ou concubina era um pecado. No entanto, tentando executar o que Deus havia prometido, Sarai, ignorando a vontade de Deus, dá sua serva Agar, uma egípcia, para que gere um filho a eles. Sarai toma essa atitude para se edificar, seguindo os costumes de outros povos e de seu tempo. Ela não seguiu a vontade de Deus, e sim, a sua vontade. Então a serva, Agar, foi introduzida para edificar a família, mas as consequências deste ato trouxe discórdia e sofrimento a todos. Abrão possuiu Agar, que ficou grávida e ela começou a desprezar Sarai. Por isso Sarai se tornou amarga contra a sua serva. Todos neste triângulo sofreram. Sarai passou a acusar Abrão como culpado de tudo, mas ele apenas aceitou a sugestão. Então tudo foi mudado, a paz, a harmonia e a felicidade não existiam mais neste lar, que estava quase a ponto de se desfazer. Sarai maltratou e amaldiçoou sua serva de tal forma, que ela se sentiu muito afligida e no desespero fugiu em direção do Egito, sua terra natal. Quando se aproximava da fonte de Sur, Agar se confrontou com o anjo do Senhor, e este lhe disse: "Volta para sua senhora, pois Deus multiplicará a sua descendência, de tal modo que não poderá contá-la." Este é o primeiro registro da aparição de um anjo de Deus na terra e alguns acreditam que seja o próprio Deus que se apresenta dentro dos limites do tempo e espaço. Então, Agar deveria voltar, apesar da difícil situação. Mas deveria crer, aguardando o cumprimento sob o plano divino, que era o nascimento de seu filho. Agar se encheu de alegria, ao reconhecer Deus naquela experiência, vendo que ele é cheio de graça e bondade. A fonte de Sur, onde Agar encontrou o anjo de Deus, recebeu o nome de Belar Roi, que quer dizer Deus de visão ou vivente que vê e que fica localizado em Cádiz a 80 quilômetros de Berseba. Agar deu à luz a um menino, nasceu o filho de Abrão que se chamou Ismael, que significa do Deus que ouve e que se tornaria o chefe da tribo mais importante. Abrão tinha 86 anos quando foi pai de Ismael. O capítulo mostra que devemos seguir a vontade de Deus, não a nossa vontade, sendo difícil compreender e esperar o agir de Deus. Mas só Ele sabe o que é realmente bom para nós, por isso façamos a vontade de Deus, pois tudo o que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Vemos que Deus prometeu a Abrão que faria através dele uma grande nação. Mas devido ao passar do tempo e já em idade avançada, o casal concluiu que seria impossível gerar um filho. Sarai então convenceu Abrão que só seriam pais através de sua serva Agar. Na época isso era um costume legal, ficando a criança como legítima do casal. Mas veja, não era esse o plano de Deus para eles. Esse ato lhes trouxe como consequência muitos aborrecimentos. Sarai foi se queixar a Abrão do comportamento inadequado de Agar e teve o consentimento dele para agir como bem entendesse com a serva, que por sua vez, fugiu devido aos maus tratos da patroa. Retornando mais tarde, por conta de um anjo de Deus, que lhe disse que o nome da criança seria Ismael. Apesar de não ter agradado esse ato de Abrão, Deus em sua justiça abençoou o filho da serva. Mas, não seria ainda através dessa criança que Deus cumpriria sua promessa. Nisso tudo fica um ensinamento, que não é através do esforço humano, ou seja, apenas com nossa mão e inteligência que conseguimos realizar nossos desejos. Temporariamente às vezes achamos que sim, mas depois tudo rui, porque não era essa a vontade de Deus para nós. Isso, porque Deus não necessita da nossa pressa para honrar suas promessas. Quando tentamos auxiliar Deus sem o consultar, só intensificamos o desentendimento. O esperar, o sofrimento da espera não fundamenta caminhos espirituais. A fé genuína sabe esperar o tempo de Deus. Deus vê e ouve nossas aflições e angústias. Assim como Ele observou o desespero de Agar no deserto, Ele nos encontra nos desertos da nossa vida. A presunção, tanto de Agar quanto de Sarai,
arruína relacionamentos e convivências. Necessitamos aplicar humildade e serenidade. Deus zela até dos que estão fora do nosso domínio e da nossa compreensão. Deus ouve a nossa súplica mesmo quando pecamos ou não, em qualquer tempo e hora. Ele sempre ouve, pois Ele é o soberano de tudo. Independente de nossas escolhas ou atitudes erradas que tomamos por não saber nos esperar. Deus se compadece e vem para nos corrigir e nos moldar, assim nos apresentando o que é verdadeiramente ideal para nós. Deus ouve, Deus vê e Deus tudo sabe. Deus é o único onipotente, onipresente e onisciente. Por isso, Deus é bom o tempo todo. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais mensagens inspiradoras.